Então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar agora a defesa de TCC do aluno César Teixeira Pacheco. O trabalho é intitulado por Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico de 625 kW para empreendimento do Grupo A4 Tarifa Verde. Então, para essa defesa, nós convidamos o professor Everton, para avaliar o trabalho. Então, o Everton ele é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFV e também coordenador da especialização em sistemas fotovoltaicos dessa mesma instituição. Bom, aproveito então esse momento, Everton, para agradecer a sua disponibilidade, estar aqui hoje conosco, contribuir para o trabalho do César. Bom, antes da gente começar com a apresentação do César, eu vou falar rapidamente da dinâmica dessa defesa, Ela tem 3 etapas. A primeira etapa, o candidato tem até 20 minutos para fazer a apresentação. A segunda etapa, a etapa da arguição, Então o Everton terá de 15 a 20 minutos para fazer os seus questionamentos, as suas colocações. E, por fim, a terceira e última etapa é a deliberação, onde o trabalho pode ou não ser aprovado. Tudo certo aí, César, para a gente iniciar? Então, fica à vontade, a palavra está com você. Perfeito. Então, gente, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a disponibilidade de vocês e a minha orientação que foi feita pelo João. Vou falar, então, um pouquinho do meu trabalho, fazer uma breve introdução aí para vocês do que a gente vai tratar hoje. Então, primeiro eu vou falar sobre o dimensionamento do sistema fotovoltaico, que foi ao longo das etapas aí do TCC, o dimensionamento da cabine primária, então como que a gente estruturou esse projeto em si, a viabilidade econômica, então falar um pouquinho sobre se esse projeto é viável ou não, fazer uma conclusão e trazer as referências que eu utilizei para o desenvolvimento do trabalho. Então, falando um pouquinho sobre a localização, o projeto em si foi desenvolvido a partir de uma empresa de laticínios. Essa empresa, a gente acabou localizando ali no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais. Então, essa localidade é atendida pela CEMIG. Pelo Google Earth, a gente conseguiu medir ali a área disponível dessa empresa. Então, no solo, foi possível verificar que tem uma disponibilidade de 2.700 metros quadrados. E no telhado, nessa região aqui, em branco, é uma área mais ou menos de 600 metros quadrados. Porém, nesse local, tem uma irradiação de 4,96 kWh metro quadrado dia. Então, falando um pouquinho sobre a análise da unidade consumidora e o histórico de consumo desse cliente, ele tem uma demanda contratada de 240 kW, porém, no histórico de consumo dele é possível verificar que ele ficou um pouquinho acima. Então, ao longo do projeto, foi decidido que seria ajustada essa demanda contratada para 250 kW. É um cliente do grupo A4, de classe industrial, e tensão de fornecimento 3.8 para 380. O histórico de consumo ficou mais ou menos em 86 mil kWh no horário de fora-ponta e 3.500 no horário de ponta. Esses valores vão acabar impactando ali no dimensionamento do painel, da quantidade de painéis fotovoltaicos. Além disso, que nem eu comentei anteriormente, a demanda também foi ajustada. Nesse sentido, esse cliente teria um gasto anual mais ou menos de R$800 mil com a contratação de energia elétrica. Então, partindo para o dimensionamento dos módulos e do inversor, primeiramente foi escolhido um modelo de módulo fotovoltaico para a gente ter esse estágio inicial, essa etapa inicial. Então, foi escolhido um módulo fotovoltaico da Ginergy de 590 watts, com uma tensão de circuito aberto de 51,63 e uma corrente de curto-circuito de 14,24, uma eficiência de 22% mais ou menos, e a área de 2,58, sendo que esses valores vão impactar lá na hora de dimensionar quantos painéis fotovoltaicos serão utilizados. Além disso, para o inversor fotovoltaico, foi escolhido um de 125 kW, que atendia os requisitos de projeto do fabricante Grovat. E, além disso, a questão ali do MPPT será mostrado um diagrama de como foi dimensionado essas conexões. Então, por fim, o resumo do dimensionamento em si terão
20 séries fotovoltaicas por inversor, sendo que 16 séries serão compostas por 14 módulos fotovoltaicos e as outras 4 por 10 módulos fotovoltaicos. Tentou-se manter o mais bem distribuído possível. Então, esse foi o ponto ótimo que foi identificado da conexão entre os módulos e os inversores. Então, por inversor serão 264 módulos e, no final, o projeto como um todo terá 1.320 para atender a demanda que o cliente foi passado para a gente e teve aquela média lá que foi demonstrada anteriormente. Então, de potência nominal CC da usina, terá uma potência de pico de 778 kW pico, e potência nominal da usina, como são 5 módulos como são 5 inversores fotovoltaicos, terá uma potência de 625 kW. Então, agora vou partir do pressuposto para a gente seguir com o dimensionamento da proteção. Então, do lado CC, foi verificado que o inversor escolhido ele era bem robusto, então ele já possuía alguns dispositivos de proteção do lado CC. Então, nesse sentido, foi pressuposto que essa proteção já era suficiente para atender os requisitos de proteção do sistema CC. Então, ele já tinha um interruptor CC, uma proteção de curto-circuito, monitoramento de falta-terra, detecção de string, função anti-PID. Então, todos esses parâmetros foram considerados e a gente tocou ficha para o lado CA. Então, para o lado CA, foi dimensionado o disjuntor periférico. Foi verificado que na corrente de fase foi dimensionada a 230 amperes, já na corrente de projeto foi dimensionada a 188 amperes. Então, o ideal seria encontrar um disjuntor que ficasse dentro dessa faixa. Foi encontrado um disjuntor da Brasiltec de 225 amperes e com capacidade de interrupção interessante, bem robusta, de 35 kA. Já para o disjuntor geral, teria que ser um disjuntor um pouco mais robusto. Foi calculado mais ou menos uma corrente de projeto de 1.198 amperes, porém aqui um de 1.000 amperes verificou-se que já atenderia bem a necessidade do projeto, com uma capacidade de interrupção um pouquinho maior de 36 kA. Por fim, do lado CA, também teria que fazer o dimensionamento de um DPS. Aí, para atender a norma, esse da Clamper Front 5 atenderia com uma capacidade de interrupção de 45 kA e o tipo de grau de proteção tipo 2 e uma tensão de operação de 275 volts. Partindo agora para o dimensionamento dos cabos, né, foram utilizados cabos de acordo com os dados dos painéis fotovoltaicos, então, utilizando todas as informações de quantidade de módulos por série, por MPPT, chegou-se em uma seção final do dimensionamento de 4 mm², que depois eu vou mostrar lá no diagrama unifilar. Já do lado CA, considerando toda a potência do inversor, considerando a tensão, considerando o tipo de sistema, chegou-se numa seção final de 150 mm². Por fim, aqui tem uma tabela resumo do dimensionamento dos cabos CA. Então, partindo do pressuposto do diagrama unifilar lá do sistema, do inversor até o disjuntor, foi considerado uma bitola de cabo de 150 milímetros, que foi aquele dimensionamento que eu mostrei anteriormente. Já do barramento periférico para uma corrente de 225 amperes, então, ou seja, do disjuntor até o barramento principal, teria um barramento periférico de 3 por 25 milímetros. Já o barramento central, que seria aquela corrente de mais ou menos 1.198 amperes, que foi dimensionado o disjuntor geral de 1.000 amperes, teria mais ou menos uma bitola calculada de 3,8 polegadas, e o disjuntor geral até o transformador, devido à alta quantidade de energia a ser transmitida, né, a alta potência, foi dimensionado um sistema trifásico de 3 cabos de 150 milímetros, porém,
vezes 4, então seriam 12 cabos de 150 milímetros. Sobre o dimensionamento do aterramento e da proteção, inicialmente, para os parâmetros de proteção, chegou-se numa seção final de 70 milímetros, que já atenderia à norma, né? Então, a fim de otimizar a questão do orçamento, foi utilizado de 70, porém, aqui já no de aterramento, a gente utilizou todos os parâmetros também, mas chegou-se na conclusão que o de 120 seria mais adequado. Falando um pouquinho agora sobre o dimensionamento da cabine primária, né? Então, foi escolhida uma cabine primária que atenderia aos requisitos da CEMIG. Então, na figura 10 e 11, eu trago uma vista dos equipamentos que essa cabine blindada primária atenderia e as características requeridas pela norma, né? Então, condutor de aterramento de 70 milímetros, base fusível de chave seccionadora de 63 amperes e por aí vai. Falando um pouquinho agora sobre o dimensionamento do disjuntor, do relé, do TC e do TP. Referente ao disjuntor de média tensão, né? Teria que ser escolhido um disjuntor que atendesse o requisito de ser uma média tensão de 3,8. Então, nesse sentido, foi escolhido um disjuntor da Schneider de 17,5 kV, com uma corrente nominal de 630, que também atendeu os requisitos do projeto. Já com relação ao TC, né, a gente foi calculada a corrente de pick-up, a corrente trifásica, e chegou-se num RTC ali, fazendo a comparação entre a tensão do TC e a tensão máxima, um RTC de 50 atenderia bem o requisito do projeto. Já falando um pouquinho do TP, né, o ideal seria o dimensionamento dos 3 TPs para medição e o TP para alimentação das cargas, né? Então, para o TP de medição, seria um RTV de 70, ou seja, 13,8 dividido por raiz de 3, que é cada uma das fases, para 115 volts, que é o que a norma requisita. Já para o dimensionamento do TP de alimentação, seria uma transformação trifásica, né? Então, seria os 13,8 como um todo, por 115, então a RTV ficaria de 120. Por fim, foi também ido ao mercado verificar quais transformadores atenderiam o requisito do projeto. Então, encontrou-se um transformador de 750 kVA, de 3,8 para 380, e com os requisitos que também a norma da CEMIG solicita. O aterramento em si foi verificado na ND 5.3 da CEMIG, que essa disposição atenderia. Então, foi escolhido uma malha de aterramento do tipo quadrado vazia. Então, ali no centro da imagem tem aquela cabine blindada que foi dimensionada lá atrás, com os condutores e os pontos de aterramento distribuídos ao redor da mesma. Falando um pouquinho agora sobre o estudo de proteção, né? Foi utilizado os artifícios demonstrados ao longo do curso, né? Então, considerando que a barra do acessante, né, para trás, a jusante da concessionária teria uma bitola de 150 milímetros quadrados e teria uma distância de mais ou menos 5 quilômetros, que foi o que foi verificado ali no Google Maps e no Google Earth. Já da barra do acessante até a subestação, foi utilizado um cabo de 70 milímetros, mais ou menos 50 metros. Depois da subestação até a barra de transformação, seria um de 70 milímetros quadrados e 20 metros, mais ou menos. Depois de transformação para a instalação, teria o transformador. E da de instalação para o QGBT, que é o quadro geral de baixa tensão, aqueles quatro cabos trifásicos de 150 milímetros que foram dimensionados lá atrás. Então, aqui traz um panorama geral das correntes trifásicas e das correntes monofásicas que foram calculadas a partir do artifício disponibilizado. Falando um pouquinho agora sobre a parametrização das funções de proteção. Então, todos aqueles valores que foram calculados. Então, qual que é a potência geral dos 5 inversores que foram utilizados? É 225 vezes um fator ali
que a gente consegue calcular a potência ativa da função ANSI 32, que é todo aquele passo a passo que eu descrevi ali no documento. A corrente de pick-up que foi calculado para a função 67, que foi calculado para a função 671, 672, 67N1, 67N2 e a função 51. Então, aqui traz todo o panorama dos valores que serão utilizados para a parametrização do relé. Por fim, a gente teve esse resultado de cordonograma ali que foram imputados os valores. Então, é possível verificar que tanto as correntes trifásicas quanto as correntes monofásicas ficaram dentro das faixas de proteção das funções 67, 67, 1 e 2 e do religador, na figura 14. Já na figura 15 tem as proteções de neutro, que aí também as correntes de pick-up 67N1 e N2 também ficaram dentro da faixa de proteção ali das funções 67, N1, N2 e do religador. Então, falando um pouquinho sobre a parametrização, foram pegados todos esses valores calculados e inseridos no software da Pextron, né, para a parametrização do relé. Aqui tem um diagrama unifilar que foi desenhado a partir de todos os cálculos que foram realizados anteriormente. Então, aqui são os módulos distribuídos 264 por inversor, um inversor de 125 kW, um cabo trifásico de 150 mais o de aterramento de 120, os disjuntores periféricos de 225 amperes, o disjuntor geral de 1000 amperes, o DPS de 225 volts. Aqui nós temos aquele cabeamento 4 vezes o trifásico de 150, o transformador de 750 kVA, o cubículo de proteção, né, com os 3 TCs e os 3 TPs com RTC e RTB calculados, e o TP para alimentação das cargas, que é aquele no break, e depois aqui o cubículo de medição só foi mantido o que já é estabelecido pela concessionária. Então, falando um pouquinho sobre os custos estimados e análise das despesas, né? O módulo em si que foi escolhido, ele tem uma média de custo de R$ 1.500, né? Então, isso eu verifiquei alguns orçamentos ali via internet, então foi mais ou menos 1.500. O custo por inversor é de R$ 40 mil, e um custo de estruturação, de fixação da estrutura do módulo fotovoltaico de R$ 52 por módulo. Então, ficou mais ou menos nessa faixa. Então, fazendo todos os orçamentos, o kit solar em si, então, os 1.320 módulos, os 5 inversores e a estrutura de fixação, considerando essa taxa, ficaria em torno de 2.200.000. A subestação foi orçada em 138 mil, os 5 DPS, né? Os 5 disjuntores de 225 amperes ficou na faixa de 2.676, ele custa mais ou menos R$ 500 por disjuntor. O disjuntor geral, aí sim, já um bem mais robusto, ficaria na faixa de R$ 18 mil. O custo para instalação, né? Aí não mais a parte de estrutura, mas sim a parte de instalação, mão de obra, né? Ficaria em torno de 150 mil. O DPS, né, os 3 DPS que foram escolhidos, ficaria na faixa de R$ 150. Então, ele é bem baratinho, R$ 50, se não me engano, por DPS. O aterramento ficaria em torno de 35 mil, engenharia 90 e cabos e miscelâneas, que aí considerando aquelas distâncias de 5 quilômetros, 50 metros, cabos e barramentos, ficaria na faixa de 525 mil. E aí, para fazer a análise da viabilidade econômica, foram utilizadas as premissas ali da tabela 22. Então, um reajuste de 5%, tanto nas tarifas quanto de custo, um custo mensal relativo à demanda contratada no primeiro ano de R$ 18, o de fora ponta 0,63, a tarifa de ponta no primeiro ano de R$ 2,20, uma queda de eficiência de módulos fotovoltaicos de mais ou menos 1% ao ano. Isso pode variar, mas foi uma estimativa aqui.
A manutenção mensal de 15 mil e a troca dos inversores ali no 11º ano de 200 mil, que são 40 mil vezes os 5 inversores que foram dimensionados e propostos. Então, fazendo um panorama geral aqui da análise da viabilidade econômica, né? Em um horizonte de 12 anos, o projeto em si teve uma taxa interna de retorno de 20% mais ou menos, um valor de presente líquido calculado de 1.840.000, um investimento, uma taxa de retorno de investimento payback simples de 7 anos e meio e um payback descontado de 6,85 anos. E um custo relativo, um custo nivelado de energia foi calculado em mais ou menos 0,60. Então, falando um pouquinho sobre a conclusão, então o presente trabalho, eu acho que ele cumpriu, né, o seu devido objetivo, né, que era colocar em prática os principais conceitos que a gente teve ao longo do curso. Eu acredito que eu utilizei mais a ELT 568, né, que foi o dimensionamento de usinas de grande porte para desenvolver esse projeto. O projeto em si, ele se mostrou tecnicamente viável e financeiramente atrativo, né, por ter um payback relativamente rápido, né, de 7 anos e meio, uma taxa interna de retorno também interessante e uma taxa de custo nivelado de energia de 0,60 também é interessante no horizonte de 12 anos. E assim o projeto comprova aí a sua viabilidade técnica e financeira, atendendo todos os objetivos propostos e oferecendo uma solução eficiente para mini geração distribuída. Eu coloco aqui as minhas referências. E muito obrigado. Seria isso. Obrigado, César, pela apresentação, tá? Dentro do tempo, apresentação tranquila, né? Passou pelos conteúdos todos do TCC. Bom, eu acho que a gente pode finalizar, então, essa primeira etapa, né? Começar a segunda etapa, né? Sem mais delongas, convido o professor Everton para fazer suas considerações e obrigado, Everton, novamente pelo seu tempo. Não, obrigado a vocês aí também, mais um trabalho muito bom aí, né? Parabéns aí, César e João Marcos, né, por ter desenvolvido esse trabalho. Ô, César, se quiser deixar, eu compartilho a tela aqui, acho que fica mais rápida a dinâmica, né? Perfeito. Tem poucos comentários, César, tentar contribuir algo que possa ajudar no desenvolvimento desse trabalho, mas, em geral, já adianto que o trabalho está muito bem escrito, tá? Muito bem organizado, tá? Então, alguns poucos comentários para a gente poder conversar aqui hoje. Você comentou aqui da demanda contratada ajustada para 250 kW, né? Mas, ao mesmo tempo, a usina vai ter uma potência instalada de 625. Eu não entendi por que você colocou essa palavra ajustada aqui para 250. Eu coloquei ajustada porque, inicialmente, na conta de energia dele, ele tinha uma demanda contratada de 240. E aí, ali na média, ao longo dos 12 meses da análise, foi verificado que ele ficou acima dessa demanda contratada. Então, aí, por isso que foi o ajustado. Tá? Tá. Mas isso é independente do fotovoltaico. Foi uma consultoria que você fez, né, entre aspas, para ajudar e não pagar multa, né? Exato. Tá. Beleza. Porque na viabilidade econômica, você considerou esse pagamento da demanda de geração de 625? Acho que sim. Tá. Acho que sim. Então, depois a gente vai ver lá novamente, então. Aqui, caso for possível, eu sugiro você, por exemplo, porque como nós estamos falando de uma planta industrial, geralmente as dimensões são muito grandes. Então, quando você fala 50 metros, parece muito, mas quando você vai para campo, 50 metros não é nada, né? Tipo assim, você estica ali um cabo ali em cima de um telhado desse, dá 50 metros, você nem desceu o cabo ainda, entendeu? Então, como você comentou que parte da usina vai estar no telhado e parte vai estar no solo, minha sugestão aqui, meu comentário, foi o seguinte: é possível, às vezes, você indicar, não precisa ser muito detalhado, por exemplo, vai estar o inversor 1 com esses modos aqui, o inversor 2 vai estar com outros aqui, o inversor 3 vai estar com outros aqui, entendeu? Para a gente ter uma noção na planta, o que você está pensando. Porque a maioria das minhas questões foram justamente nesse sentido. Porque como você definiu tudo padronizado, os cabos CC, tudo a mesma distância, o cabo CA, tudo a mesma distância. Então, eu fiquei meio na dúvida, mas onde que está esse inversor fisicamente, entendeu? Porque quando a gente olha aqui, isso aqui é muitos metros que tem aqui, entendeu? Dependendo de onde você colocar, vai dar 200 metros, entendeu?
Então, se você puder primeiro alinhar aqui, né, eu acho que já ajudaria bastante ao entendimento, né, do que você está pensando no design depois, tá bom? Beleza. Aqui, não, então, já entrando na parte de dimensionamento, esse tipo de coisa. Por exemplo, você considerou aqui a distância máxima de cabo, né, da série fotovoltaica de 100 metros e distância máxima de cabo do arranjo fotovoltaico de 70 metros. Você está pensando em fazer uma junction box para poder levar um cabo até o inversor? O que você está pensando nessa parte aqui? Então, nessa parte aqui, o que eu verifiquei ao longo ali do Google Earth, tá? Foi uma estimativa que eu fiz ali de distância, tá? Seria utilizar, acho que 4 inversores ali naquela região onde tem o maior dimensionamento, a maior área, que eu falei que são os 2.700 no solo, que é aquela região ali do lado do terreno, e no telhado colocar apenas o inversor, né, com os 264 restantes. Então, seria esse alongamento mesmo, tá? Não sei se ficou claro. Então, no caso, o inversor, ele ficaria lá junto com a estrutura, ou ele ficaria, você faria uma central para os 5 inversores, ficaria numa central, e você levaria os 5 cabos, ou 5 cabos, não, são vários cabos, mas você levaria todos os cabos até esse ponto central, ou você vai espalhar os inversores ao longo da planta, assim? Então, a ideia seria agrupar os inversores, tá? Por quê? Porque eu dei uma olhadinha nas fotos assim da estrutura, eu acho que não teria parte estrutural para ter um inversor em cima de um telhado, tá? Então, seria os 264 módulos em cima do telhado ali e no solo o restante. Uhum. Tá. É que eu fiquei pensando mais nesse sentido, por exemplo, às vezes você vai colocar um inversor na parede dentro do galpão, entendeu? Uhum. Então você vai do telhado do galpão, você já vai descer até o inversor que está lá e vai conectar na rede CA, né? E lá no solo, lá que está distante, você vai ter os outros inversores, que eles poderiam ficar até debaixo da placa mesmo, não tem problema nenhum você fazer a estrutura debaixo da placa, né? E você levar esses cabos até esse inversor, né? Vamos falar assim. E ali você teria uma rede chegando, outra rede independente, né? Então, foi isso que eu imaginei que seria mais interessante, né? Porque eu fiquei na dúvida por que as distâncias aqui são diferentes, né? Então, você vai ter pensando em uma junction box, então. Tá. A mesma coisa aqui, você vai ver aqui a questão, ó, distância máxima aqui do cabo CA, né? Distância máxima do inversor ao quadro de junção CA. Eu achei pouco 50 metros para a distância daquela planta ali, entendeu? Porque se você vai colocar lá no gramado lá, parece que ali vai dar centenas de metros ali, entendeu? Até chegar na rede, vamos falar assim, Aí eu gostaria que depois você desse uma conferida nisso, por isso que eu falei, primeiro distribuir ao longo da planta lá, aonde ficaria. Para depois você falar assim, ó, deste ponto aqui eu vou tirar um que vai conectar, né, na rede CA, que está a tal distância da planta, né? Porque eu acredito que lá no gramado não passa a rede CA, lá passa? Não. Não. Então, eu acredito que esse valor vai ser maior que 50 metros, tá? Pela foto ali. É só um achismo, né? Ah, tá. Aqui eu sugeri se você melhorar. Pode falar, João. Eu posso contribuir com a discussão? Sim, sim. Vai nessa figurinha logo abaixo. A figura 8. Eu acho que tem a figura 8. Não, esse eu passou, mais para cima. A figura 8 é tabela. Tabela. Tá vendo que colocou ali 50 metros? Acabou que não tá o resultado do cabo, sabe? Mas como a potência que vai ser conduzida por esse cabo ela é muito grande, 125 kW, o critério de capacidade de corrente fica muito superior ao critério de queda de tensão. Então a gente pode aumentar essa distância até 200, 250 metros, que o cabo continua o mesmo, mas eu acho justo a gente ajustar independente disso, né? Entendi. Mas o cabo eu acho que não vai mudar. Ok, excelente. Isso é bom saber mesmo. Aqui eu só sugeri melhorar um pouquinho a qualidade aqui, porque às vezes tem quando coloca assim, às vezes ficou um pouquinho meio borrado, mas é coisa simples também. Tá. Aqui eu fiquei na dúvida, por que a impedância de sequência positiva é diferente da impedância de sequência negativa? Sendo sincero, esse valor aí eu utilizei o valor base, tá? No da CEMIG. Mas você deixou claro isso aqui, que você utilizou um valor de baseado?
Então, acho que vale a pena, não tem problema, né? Às vezes você não tem informação na hora para fazer o projeto, né? Lógico, depois, para você fechar o projeto, você vai conseguir essa informação com a CEMIG, mas eu acho que nesse primeiro momento, que é um TCC, talvez você deixa aqui um asterisco, deixa no texto, fala, ó, essas informações, né, foram baseadas em outro trabalho, aí você cita, né, o outro trabalho que você tirou, né? E geralmente, a pedaços positivos e negativos são iguais. Então, pode ser que nesse trabalho que você pegou, né, tem esse pequeno detalhe, mas tudo bem. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Ah, tá. Aqui eu já falei. Aqui também. Ah, tá. Aí eu sugeri uma outra sugestão minha aqui, foi o seguinte, foi até uma sugestão no trabalho anterior ao seu, que a gente acabou percebendo. Você já calculou o TC, entendeu? Só que aqui que você está calculando a corrente curto-circuito. Então, eu sugiro colocar primeiro o cálculo da corrente curto-circuito, depois a seção do TC, porque você está calculando o TC justamente para essa corrente curto-circuito. Então, ficou, pelo template que a gente disponibilizou, ficou depois. Então, é legal colocar antes, tá? Perfeito. Então, ok. Ah, tá. Não, não. Aí vem aqui na mesma questão, mas tudo bem, eu acho que já foi entendido já essa questão do cabo, o João Marcos já falou, né? Porque como os cabos são todos iguais aqui, de 150 milímetros, né? Então, independente, não é que é critério de queda de tensão, é critério de condução de corrente, então, tudo bem, esse comentário que você despreza, tá bom? Tá. Aqui eu fiquei um pouco na dúvida, nessa parte de análise de viabilidade econômica, porque você detalhou algumas coisas, por exemplo, subestação. Eu não entendi se esse valor aqui é referente a uma cabine nova, né? Você vai construir uma cabine nova, ou se é alguma adequação na cabine existente, né? O que é exatamente esse valor? Esse valor é de uma cabine nova, uma cabine blindada nova que foi cotada, tá? Eu não sei se valeria, é que eu acho que não pode, né? Mas colocar o orçamento em si, né? No projeto. Pode pôr no anexo, não precisa de pôr aqui, né? Mas o documento é do João, então. Ah, tá, não. Não sei se tem alguma informação confidencial, você pode riscar lá, entendeu? Sim. É só tapar o meu CPF lá e meu nome, viu? Tá bom. Então... Não, também não é necessário colocar, caso quiser, né? Tá, então é porque aqui da subestação é cabine, né? Então você está fazendo uma cabine nova, né? Então, por exemplo, a parte de alvenaria, esses negócios, você considerou dentro de algum campo aqui, tipo assim, seria o quê? Na parte de instalação. Instalação. Parte de instalação. Exato. Tá. Então, talvez você puder deixar claro aqui o que você está fazendo, por exemplo, né? Eu acho que você não colocou que é uma cabine nova aqui, né? Não. Porque eu fiquei meio na dúvida, né? Porque tem essa parte de... talvez você coloque aqui também instalação, e talvez coloque também a parte aqui de parte civil, entendeu? Acho que a parte civil também é... Tá. Instalação da ideia é que você vai lá só montar a parte elétrica, sei lá, né? Então, vai ficar embutido esse preço, ok. Tá. Então, nem seria troca do relé, né? Seria um relé novo, né? Você não colocou o preço do relé aqui, você considerou dentro de algum ponto? Não. Acho que faltou. Em torno aí dos 15 mil reais, né? Em torno dos 15 mil reais, um relé. Tá, então, só o que eu lembrei aqui, né? Então, tá bom. Eu estou finalizando aqui já. Ah, tá. Aqui, por exemplo, eu sugiro você colocar a outra parte da planilha, porque fica difícil para a gente poder analisar a viabilidade econômica, porque você considerou só o resumão aqui. Você não colocou, né, a evolução das outras variáveis aqui que ajuda a gente a chegar no fluxo de caixa, né? Então, é lógico que essa aqui é a mais importante, que já é o resumo, mas talvez valha a pena você colocar uma parte 2 aqui, que seria como que as outras variáveis, por exemplo, eu quis tentar achar a demanda, eu falei, está pagando demanda? Foi calculado em cima de qual valor? Aí eu fui olhar, eu não achei aqui, entendeu? Tipo assim, porque está embutido, tá? Dentro o quê? Nem está mostrando aqui que seria a despesa total, né? A despesa total nem está aqui, né? Então, por exemplo, essa questão, por exemplo, quanto que você definiu que seria a tarifa, a demanda de geração, né? Então, esses parâmetros aí,
Acho que é legal você colocar as outras partes da planilha também, para a gente poder ter certeza do que você está fazendo, né? E até para poder discutir melhor, né? Então, assim, é só uma sugestão, acho que isso é tranquilo, porque já está pronta a planilha, é só você colocar, né? Então, Sim. basicamente, é isso, né? Ok, eu acho que como que você colocou, seu fluxo de caixa foi até o 12º ano, ou você pôs até o 20º ano e aqui no exemplo você só mostrou até o 12? Eu considerei até o 12. Então, você, né, querendo ou não, no 11º ano você teve um custo relativamente alto com a tua inversão, mas você não teve a colheita desse investimento, né? Porque você considerou só mais um ano, né? Uhum. Então, se você considerasse mais anos, com certeza ia ficar ainda melhor o seu projeto, né? Então, ok. Então, nesse caso, é só detalhar mesmo, mostrar as outras informações para a gente ficar mais tranquilo de entender o que foi pensado, né? Então, no mais, é isso, né? Parabenizo você pelo trabalho, César, está muito bem organizadinho, né? Muito bem feito, né? Então, eu desejar sorte aí para você você consiga fechar esse projeto aí. Obrigado. Maravilha. Então, obrigado, o Everton, pelos comentários, né, todos pertinentes. Eu vou reunir com o César depois para a gente verificar todos esses pontos, né? Com relação à parte técnica, eu anotei alguns pontos rápidos, né? Então, eu anotei a questão da justificativa da disposição física dos equipamentos, né? Eu acho que é importante a gente detalhar um pouco mais isso, César, para não causar dúvidas. Aquele preço de 138 mil da cabine, já tem disjuntor de médio, já tem o relé, já tem TC e TP, tá? Já vem tudo montadinho, tá tudo incluso naquele valor. E aquela questão do arranjo, aí o César pode me corrigir, né? A planilha dá a possibilidade de projetar o cabo, né, da série e o cabo do arranjo. Mas no caso de inversores com muitos MPPTs, a gente acaba que só vai usar os cabos da série, né? Acabou que aquele cabo do arranjo, né, como a planilha tem essa opção, ficou ali, mas eu acredito que nós não utilizamos essa informação do dimensionamento, tá? Aí eu acho que vale a pena, César, talvez recortar aquela linha, que tudo que tem arranjo a gente recorta fora, para não causar essa dúvida. Perfeito. Tá? Bom, então acho que é isso, a gente finaliza essa segunda etapa, né? Podemos passar para a terceira e última etapa da defesa, né? Que é a parte da deliberação da banca. Então, o trabalho do César ele pode ser aprovado ou não aprovado. Em caso de não aprovação, aí temos que fazer reajustes no texto, no projeto, né? E aí uma nova apresentação deve ser feita. Então, Everton, fica à vontade para dar o seu parecer, né? E fazer suas considerações finais com relação à aprovação ou não do trabalho. Com certeza, pela aprovação, né? O César mostrou aí conhecimento, mostrou bastante qualidade, tanto na apresentação quanto no documento entregue para a gente, né? Então é isso, César. Só desejar sucesso para você mesmo. Obrigado. Ótimo, Obrigado, excelente. gente. Então podemos oficializar, viu, César, a sua aprovação como especialista da nossa sexta edição, né, do curso de pós-graduação. Né, foi muito merecido. Né, e eu também uso esse espaço pós-aprovação, né, de fazer alguns comentários sobre como foi trabalhar com o aluno nesse período. Né? Então, nós tivemos uma reunião um pouco tardia, né, César, eu diria, mas a sua desenvoltura foi bastante interessante, um pequeno espaço de tempo, né, talvez um mês e meio, né, que a gente teve, né, reuniões de forma mais assídua. Né? Então, nós fomos construindo o TCC juntos, o César se mostrou muito preocupado com o dimensionamento, né, eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído aí para o seu conhecimento nessa área, né, uma vez que você está na área, mas não está na área. Foi exatamente essas palavras que você colocou para mim. Né, está na parte mais de mercado livre, né, e menos de projeto. Então, espero que eu tenha conseguido contribuir com você nessa área mais de projeto. Né? Então, fiquei bastante satisfeito com o resultado final, com a sua dedicação, e eu desejo aí sucesso nos seus próximos passos, viu? Perfeito, gente. Agradeço bastante aí o curso, eu acho que foi bem proveitoso do meu lado, assim, eu buscava uma especialização um pouco mais técnica, né, porque a graduação é uma correria, né, muito assunto, e às vezes a gente se perde um pouquinho na parte técnica, então eu acho que foi bem proveitoso, assim, para o meu desenvolvimento aí profissional e pessoal também. Tá? Muito bom, a gente ficou feliz com o feedback, tá? E eu sempre gosto de deixar claro aí nesse momento, né, que as portas ficam abertas aí para os nossos alunos, precisando da gente, é só entrar em contato. Já é? Já é, gente. Acho que a gente pode, então, encerrar essa defesa, né, mais uma defesa do Grupo A. Eu agradeço ao Everton, né, pela participação, pelo tempo. Parabenizo você novamente, César, pela aprovação. E um bom dia a todos. Bom dia.